Vamos para a próxima questão? A segregação é muito real no Brasil, mas poucas pessoas a enfrentam. A prova da FAMENE, senhores médicos, é totalmente diferente da prova da FCM. A prova da FAMENE, inclusive, ela é legal porque ela vai dividir por bloco para vocês. Ela vai dividir uns bloquinhos. Vai tirar um trechozinho como esse daí e vai colocar uma série de questões baseadas nesse trechozinho aí. Então, olha só. Ele colocou o trecho. Vou apagar aqui para facilitar a vida de vocês, para eu comentar algumas coisas. Olha só. Aí ele diz assim. Analisando os termos muito e poucas, pode-se afirmar que é correto, afirmar corretamente que, letra A, apresentam a mesma classificação morfológica. Sublinha aí, classificação morfológica. Sublinhe isso. Classificação morfológica. Ao lado dessa classificação morfológica, escreva para mim assim, por favor, VASPAM. Escreva, dê um espaçozinho, escreva assim, CIPA. Quando alguém falar para você sobre classificação morfológica, você vai lembrar de VASPAM e CIPA. O que é classificação morfológica, senhores médicos? São as classes gramaticais. Me ajudem aqui. V de quê? Verbo. Massa. A de quê? Adjetivo. Perfeito. S de quê? Substantivo. Top. Substantivo. P de quê? Pronome. Pronome. A de quê? Advérbio não pode. Advérbio não pode ser. Por que advérbio não pode? Advérbio tem que ser aqui, ó. Advérbio tem que ser aqui. Por que não pode ser aqui? Porque VASPAM são palavras variáveis. São palavras que vão mudar a classe gramatical. Certo, Dunga? São palavras que vão mudar a classe gramatical. Então esse daqui não é advérbio. O que é que esse aqui é? Artigo. E o N? Numeral. Essas palavras variam. Beleza? Mudar o gênero e o grau. Ou o gênero e o número. Por exemplo, o menino, a menina. Os meninos, as meninas. Singular, plural. Entendeu? Masculino, feminino. C. Conjunção. I. Interjeição. E para fechar, preposição. Pessoal, na prova de domingo e de sábado, falou para você de classe gramatical, você vai lembrar de quê? VASPAM e CIPA. São as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Essas palavras são variáveis e essas invariáveis. Beleza até aí? Tranquilo? Cuidado, por um exemplo, olha essa dica daqui. A palavra bastante. Quando alguém fala bastante, o cara pensa logo que ele é o quê? Advérbio de intensidade, exatamente. Mas não necessariamente. Bastante, ele é sinônimo da palavra muito. Bastante é sinônimo de muito. E essas classes gramaticais vão ajudar você a identificar, inclusive, aqui, se ele varia ou se não varia. Troca por muito. Por exemplo, nesta aula existiam bastante alunos. Troca por muito. Nesta aula existia muito alunos ou existiam muitos alunos? Muitos alunos. Então, se é muitos alunos, ficaria também, nesta aula existem bastantes alunos. Muitos está variando.
Está? Bastantes está variando. Então pode ser um advérbio não ou não? Porque advérbio não varia. Eu estou sendo claro? Percebem isso? Magna, tá entendendo aí, Magna? Tudo? Muito bem. Então, aí olha só. Ele diz na letra A assim. Ele diz na letra A assim: apresentam a mesma classificação morfológica, muito e poucas. As segregações são muito reais no Brasil. Eu estou colocando a frase todinha no plural, tá percebendo? As segregações são muito reais no Brasil. Muito variou quando eu coloquei no plural. Qual é a conclusão que eu tiro? Esse primeiro muito aí, esse muito é um quê? Advérbio de intensidade. Por que um advérbio de intensidade? Porque não varia. Já o segundo, tá poucas. Poucas tá variando ou não tá? Poucas pode ser um advérbio? Não, porque tá variando. Então pertencem à mesma classe gramatical, sim ou não? Não pertencem. Desempenham a mesma função sintática. Cara, se um é um advérbio e se o outro é um pronome, como é que eles vão exercer a mesma função sintática? Inclusive, o advérbio só exerce uma função sintática. O advérbio só é adjunto adverbial. O advérbio só é adjunto adverbial. Certo? Só exerce uma função. Mas morfologia e sintática não é diferente? São diferentes, mas elas estão diretamente ligadas. Por um exemplo, um advérbio. Qual é a função sintática dela? Adjunto adverbial. Dificilmente um pronome será um adjunto adverbial, Sabrina. Compreende isso que eu estou lhe explicando? Isso pega muito. Ok? Vamos lá então, vamos adiante. Aí eu digo assim, ó, presta atenção. Desempenha a mesma função sintática, verdadeiro ou falso? Falso. Olha a letra C. São formas adverbiais que indicam quantidade. Falso. Cara, e você vai fazer isso na prova até por eliminação. Por quê? Se ele diz, são formas adverbiais que indicam quantidade, o que é que ele está dizendo aí? Que morfologicamente é a mesma classe. Então, se é C, é A. Então, se não é C, não é A. Concorda comigo? Até porque o mais não indica quantidade. Não, mas ele quer muito e poucas. Muito e poucas. É. Muito e poucas. Olha a letra D. Desempenham respectivamente a função de adjunto adverbial e de adjunto adnominal. Será que é essa? É essa mesma. É essa mesma. Letra D. Letra D. Essa mesma. Vamos lá. Vou explicar agora para vocês bem direitinho. Presta atenção. Poucas pessoas a enfrentam. Olha que massa. A frase é assim, ó. Poucas pessoas a enfrentam. Poucas pessoas a enfrentam. Galera, vamos aqui comigo? Me ajudem, por favor. Preciso da ajuda de vocês. Galera, olha só. A frase é: poucas pessoas a enfrentam. Eu ensinei um método para vocês. Eu começo sempre por onde? Sempre por onde? Pelo verbo. Vai começar sempre a analisar pelo verbo. Qual é o verbo daí? Enfrentam. Certo, Sabrina? Depois eu vou achar o sujeito da oração. Há duas perguntas para eu achar o sujeito da oração. Quem é que? O que é que? Quem é que enfrenta? Poucas pessoas. O que é que poucas pessoas é? Poucas pessoas é o sujeito. Tudo na vida tem um núcleo, não tem um núcleo
Qual é o núcleo? Pessoas. Poucas é o núcleo? Não. Então poucas é o quê? Adjunto adnominal. Não confunda adjunta nominal com adjunta adverbial. O que é a adjunta adnominal? Tudo que não é o núcleo é um adjunto adnominal. Isso é o núcleo? Não. É um adjunto adnominal. Estou sendo claro para vocês? Vamos adiante? Olha só então. Na letra A ele bota: são pronomes indefinidos. São pronomes indefinidos. Falso. Um é advérbio, outro é pronome indefinido. Alguma dúvida, Sabrininha? Massa até aí? Ok. São poucas pessoas que enfrentam a segregação. Não. Não, mas diga. São poucas pessoas que enfrentam a segregação. Voz ativa, claro que ele poderia cobrar vozes verbais. Na voz ativa, o sujeito pratica ação. Então, quando eu digo assim, são poucas pessoas que enfrentam. Quem é que enfrenta? As pessoas praticam a ação de enfrentar. A voz aqui ativa. Ele pode cobrar isso? Pode. Mas não é o que ele cobrou. Certo? Oi, Sabrina. É aquele negócio de adjunta nominal. Como é que eu vou saber se não é aquele negócio, tipo, antes de algum pronome, de alguma palavra que é abstrata? Você quer saber quando diferenciar se é um complemento nominal ou se é uma adjunta nominal, é? Uma adjunta nominal desse jeito ou uma adjunta nominal que é de um sujeito? Como é que eu vou saber? Você saberá, sim. São dois casos. Esse daqui não tem preposição. Esse daqui você acha o núcleo, de cara já é adjunta nominal. O outro vai ter uma preposição. Quando eu digo assim, por um exemplo, a aula de Rodrigo. Aí esse de Rodrigo não está completando aí o sentido de aula? Aí vai ter essa preposição, que não é o caso daqui. Mas se tivesse, poderia ser? Poderia ser uma adjunta nominal ou um complemento nominal. Você teria que fazer análise. Certo? Vamos lá para a próxima questão, para irmos para o intervalo. A questão de número 6 é assim. No enunciado, mas poucas pessoas enfrentam, o conectivo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por. Esse mas aí, mas poucas pessoas enfrentam, poderia ser substituído por ainda que, todavia, se bem que, desde que ou logo. Todavia. Letra o quê? Letra B. Calma. Anota aí para mim, por favor, ao lado da letra A. Anota aí ao lado da letra A para mim, por favor. Não tem ainda que, não tem. Anota aí ao lado da letra A. Concessivo. Concessivo. E lembre-se de que concessivo é subordinada adverbial. Concessivo, subordinada adverbial. Letra B, todavia, coloque aí, adversativo, que é coordenada, exatamente. Muitas pessoas confundem isso. Cuidado com esse aspecto, galera. Cuidado com esse aspecto. Como assim, cuidado com esse aspecto, Rodrigo? O cara diz assim, olha. Ele estudou, porém não aprendeu o assunto. É adversativo. Se eu dissesse assim, ó, Rodrigão, embora tenha estudado, não aprendeu o assunto, seria o quê? Concessivo. Os dois dão ideia de quê? De oposição. Tem que ter muito cuidado com isso. Esse ainda que poderia ser, já que ele quer a expectativa. A segregação nunca está no Brasil, mas poucas pessoas a enfrentam. Não podia ser não, ainda que, já que não se esperava que poucas pessoas a enfrentassem. Não. Andressa está dizendo aqui o seguinte, olha essa reflexão que ela está fazendo aqui. Professor, mas não daria para eu dizer assim, mas poucas pessoas enfrentam. Não dá como se fosse uma concessão, não. Não vá por esse caminho. Lembra daquela tabelinha azul que eu lhe dei? É aquilo ali.
é simples, é cru, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Embora, mesmo que, ainda que. A ideia, Andressa, é a mesma, porque são ideias de quê? De oposição. Só que uma vai dar uma ideia de oposição sendo concessiva. A outra vai dar uma ideia de oposição sendo oposição adversativa. Uma é coordenada, a outra é subordinada. Certo? Simples assim. Se viajar demais, erra as questões. Não viaja, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Se bem que dá uma ideia de que, quando eu digo se bem que, transmite para você uma ideia de que ele estudou, se bem que não devesse fazê-lo. Também dá uma ideia de que concessão, ainda que, certo? Ainda que. Então, mais um fato que impede você de marcar a letra A, porque ainda que equivale a se bem que, certo? Desde que também, né? Desde que é temporal ou condicional. Coloque ao lado de desde que, temporal ou condicional. Desde que você estude, passará. Se você estudar, passará. Desde que começou a aula, Sabrina faz perguntas. Sem parar. Então, ó, pode perguntar, Sabrina. Você sabe que... Só brincadeira. Desde que começou a aula, Sabrina faz perguntas. Isso aí é o quê? Condicional. Perdão, temporal, desculpa. Temporal, certo? Quando Sabrina, assim que começou a aula, certo? Temporal. Logo, dá uma ideia de que, logo? Logo, dá uma ideia de que, gente? Conclusão. Massa, galera. Qual é a alternativa correta? B. Letra B de bola. A questão número 7 diz assim: considerando o emprego do termo a nesse fragmento, assinale com C a ou as proposições corretas e com E a ou as proposições erradas. A primeira proposição diz assim: na primeira ocorrência é um artigo definido que concorda em gênero e número com segregação. Ele quer a respeito da palavra a palavra a. E a frase é a seguinte: segregação é muito real no Brasil, mas poucas pessoas a enfrentam. Mas poucas pessoas a enfrentam. Presta atenção aí na questão. A segregação é muito real no Brasil, mas poucas pessoas a enfrentam. Ele quer saber o que esse primeiro A que é. E na proposição 1 ele está dizendo que esse A é um artigo. É um artigo, sim ou não? Por que um artigo? É um artigo porque vem antes de um substantivo. É um artigo. Verdade. O artigo é a palavra que define ou indefine o substantivo. Então esse azinho aqui é um artigo. E proposição 1, verdadeira. Bota aí um Vzinho. No fragmento, na primeira ocorrência, é uma preposição. Ele está dizendo que esse A é uma preposição. Ele é uma preposição? Não. Esse A pode ser uma preposição? Pode. Se ele puder, por um exemplo, ser substituído por para. Vou
a escola. Vou para a escola. Entendeu? Quando vem antes de verbo também, ele ficou a estudar. Ele ficou por estudar. Esse azinho também vai ser uma preposição se vier antes de verbo. Mas não é o caso aí. Então o item 2 é falso. 1 verdadeiro, 2 falso. Oi. Nessa primeira, quando ele disse concorda em gênero, eu não entendi muito não. Certo. Existem os seguintes gêneros. O que foi? Foi gol do Brasil? Foi, Dunga? O que foi que aconteceu? Vamos lá. Ei, artigo. Substantivo. Beleza? A próxima. Alguém fez uma pergunta aí antes. Qual foi a pergunta, Pedro Jorge? Diga. Entendi o gênero. Certo, vamos lá. É assim. Há, na língua portuguesa, 2 gêneros. O masculino e o feminino. Segregação pertence, Pedro, ao gênero feminino. O artigo, ele sempre vai concordar com o gênero. Então, se isso aqui é feminino, aqui tem que ser também o quê? Feminino, certo? Tem que concordar, obrigatoriamente. Beleza? O próximo. Diz assim. Na segunda ocorrência, é uma forma pronominal, exercendo a função de complemento verbal. Galera, olha a segunda ocorrência qual é? Essa daqui. Presta atenção agora que essa revisão que eu vou fazer vai ser massa. Se concentra. Olha pra mim. A segregação no Brasil é muito real. É muito real no Brasil. Mas poucas pessoas a enfrentam. Esse azinho tá substituindo alguma palavra aqui, sim ou não? Sim. Tá substituindo qual palavra? Massa. Qual é a classe gramatical disso daqui? Desse azinho. Esse azinho é o quê? Se ele está substituindo uma palavra, ele é um quê? Ele é um pronome. Só que ele é um pronome, olha, anota isso. Pessoal do caso oblíquo átono. Anota tudo isso aí. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Olha isso que eu vou explicar, presta atenção. Shark Boy, presta atenção. Olha para aqui, galera. Quando o pronome vem antes do verbo, esses pronomes oblíquos átonos, o nome disso é próclise. Quando vem no meio, Andressa, é o quê? Mesóclise. E quando vem depois é o quê? Ênclise. O pronome está antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Então aqui ocorreu uma o quê? Uma próclise. Massa, galera, até aqui. Esse azinho está se referindo a qual palavra? A tudo isso daqui. Aí, isso daqui tem um nome. Sabe como é o nome disso? Anafórico. O que é um anafórico? É quando uma palavra se refere a uma palavra que já apareceu. O catafórico é quando se refere a uma palavra que o quê? Que ainda vai aparecer. Tranquilo até aqui, gente? Massa? Uma coisa muito importante a ser dita. Os pronomes pessoais que podem ocorrer próclise, mesóclise e ênclise são as seguintes. Me, ó Pedro, te, se, o, a, nos, vos e lhes. Ó, os pronomes que podem ocorrer próclise, mesóclise e ênclise são me-te-se, o, an, nos, vos e lhes. Entendeu aí? Aí, ó, quando o cara chega e diz assim, ó, não me abandone. Eu tenho um verbo na frase não me abandone ou não tenho um verbo? Qual é o verbo? Abandone. Cadê o pronome? Está antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Isso aqui é próclise, mesóclise ou ênclise? Mas não é próclise porque é próclise. É próclise porque o não atrai o pronome para antes do verbo. Certo, Pedro?
E o que é que atrai para antes do verbo? O que é que faz com que seja próclise? O que faz com que seja próclise é sipa mais pronomes. Como assim sipa mais pronomes? São as palavras que atraem. O que é que atrai? Conjunção, interjeição, preposição, advérbio ou... Isso aqui não é um advérbio de negação? Então ele atrai. Duda, tá entendendo, Duda? O cara diz assim, olha, ó, beijar-te-ei após a aula. À noite, ó. Quando eu digo assim, ó, beijar-te-ei, eu tenho aqui um verbo, não tenho não? Beijar-te-ei é o verbo, na verdade, beijarei, ó, beijar, beijarei. Eu tenho um pronome aqui, eu não tenho. Cadê o pronome? Tá antes do verbo, no meio ou depois? Isso é um caso de próclise, mesóclise ou de ênclise. Percebe? Ok? E ocorrerá mesóclise se o verbo tiver no futuro. Olha que revisão legal aqui, velho. Duda, próclise é quando o pronome vem o quê? Antes. Primeiro vem o pronome, depois vem o verbo. Certo, Duda? E quando é que vai ocorrer próclise, Duda? Se eu tiver uma conjunção que atraia, uma interjeição que atraia, uma preposição que atraia, um advérbio que atraia, que é o caso aqui, ou um pronome que atraia. Como é o seu namorado, Duda? Adamastor. Quando Adamastor diz pra você assim, te amo, tá errado. Mas ele pode dizer, é assim o cabelo dele, né? Não é assim, né? O cabelo dele, ó. Não é assim, né? Ó. Aí, ó. Quando a Adamastor chega pra você e diz assim, ó. Diz assim, ó. A Adamastor chega e diz assim, te amo, tá errado. Mas se ele disser assim, eu te amo, tá certo. Não pode começar nunca com pronome. Certo? Então se o boy hoje disser assim, te amo, já dá um corte nele. Porque você vai ser médica, não rola não. Quarta-não que tá começando hoje, tá? Vamos lá. Ainda bem que esse vídeo só vai estar no ar amanhã à noite, né? Já vai ter rolado tudo aí. Presta atenção. Então eu tenho aqui, ó. Beleza? Ainda bem que não ao vivo, né? Tá claro, Duda? Dudão, tá entendendo, Dudão? Beleza. E pode ser ênclise. Quem disse assim, quem falou aqui, professor, não pode começar, verdade. Então, por exemplo, aqui, ó. Amo-te. Esse amo-te aqui, o pronome está antes, no meio ou depois? Então isso é um caso de quê? Porque você nunca pode iniciar, olha, com o pronome. É um caso de ênclise. Beleza, galera? Próclise, mesóclise, ênclise. Pronome, Pedro Jorge, é quando vem o quê? O próclise é quando vem o quê, Pedro Jorge? Mesóclise. E ênclise. Quando é que vai ocorrer próclise, Pedro Jorge? Se tiver o quê? Ou pronomes. Quando é que vai ocorrer mesóclise? Se o verbo tiver no quê? Futuro. E ênclise? Nunca se inicia com pronome e verbo no infinitivo também. Massa? Muito bem. Vamos lá então. Vamos adiante. Galera, então ele está dizendo aí o seguinte. Na segunda ocorrência, é uma forma pronominal exercendo a função de complemento verbal. É uma forma pronominal, não é? Agora, ele vai exercer uma função. Cuidado com isso daqui. Ó, as pessoas no Brasil... A segregação é muito real no Brasil, mas poucas pessoas a enfrentam. Poucas pessoas enfrentam. Esse azinho está substituindo o quê? Poucas pessoas enfrentam
A segregação. Não é assim, né, galera? Olha bem. Quem é que enfrenta a segregação? Quem é que enfrenta a segregação? Poucas pessoas é o que da oração? Massa. Vamos achar o objeto direto agora. Poucas pessoas enfrentam o quê? A segregação. E esse azinho está substituindo o quê? Então ele é um complemento ou não é um complemento? É um complemento. Esse item é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. É um complemento verbal. Esse é. Entenderam aí? Já já eu explico melhor isso, tá bem? Vamos lá, presta atenção. Na segunda ocorrência, é um pronome que estabelece coesão textual, referindo-se à segregação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Então a sequência ficou V, F, V, V. Tudo bem até aí? Galera, eu queria muito passar adiante, mas eu senti aí um pouco de dúvida, então eu vou parar um pouquinho aí para explicar melhor essa questão dos pronomes. Anotem aí para mim, por favor. Anote aí. Põe assim, pronomes. Pronomes. Bota aí, pronomes. Importante. Anota isso. Se cair pronomes, presta atenção aqui. Os que mais caem são o, a e lhe. Vou me dedicar a falar mais desses pronomes aí que são os que mais caem. Na verdade, eles não caem, eles despencam, certo? Aqui, pô, 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 pô. Que é isso? É questão de pronome aí na prova. Olha aí, começou espirro. Cadê? Cadê? Onde é que ela tá? Cadê a Tim? Cuidado, não espirrem alto não, que ela se vinga. Vai, isso aqui, ó, questão 8, letra C aqui. Presta atenção, questão 8, letra C. Cuidado, eu que vai, fui eu. Não, mas aí eu não tenho medo não, não tenho medo não. É só coincidência, ó. Presta atenção. O, a e lhe. Pessoal, o o e o a, você vai usar assim. Você vai substituir por ele e aqui por ela. O lhe vai substituir por dele, nele, com ele e a ele. Primeira coisa. Ok? Então, o, a, substitui por ele, ela. Lhe, dele, nele, com ele, a ele. Por favor, se na prova cair o lhe, não analise o lhe. Se analisar o lhe, vai errar a questão. Você tem que substituir por quê? Dele, nele, com ele, a ele. Duda, isso aqui vai exercer a função de objeto direto. E aí seria assim, olha. Presta atenção. Encontrei o aluno. Eu quero substituir o aluno. Eu não posso dizer encontrei-lhe, porque não dá para eu dizer encontrei dele, encontrei nele, encontrei com ele, encontrei a ele. Como é que eu diria? Encontrei ele. Claro que estaria gramaticalmente errado, mas é só o macete. Entendeu? Compreende? Então, quando eu digo assim, encontrei o aluno, como é que fica? Encontrei o. Tá claro, Rodrigão, até aí? Ocorreu aqui, Rodrigão, próclise, mesóclise ou ênclise? Massa. Pode ser o encontrei. Desde que haja alguma coisa que atraia o pronome. Tipo, não o encontrei. Sim, se eu colocar o não aqui na frente, esse não vai fazer o que, Sabrina? Atrair o pronome obrigatoriamente para antes do verbo.
Então vai ser não o encontrei. Exatamente, Lelê. Que no caso vai ser uma próclise. Muito bem, muito bem. Vocês estão sentindo um cheiro diferente, não há? Cheiro de aprovação, entendeu? Cheiro de aprovação. É. Ô Job. Ô Job. Ó. Diga. É hábito, né? Ela também disse assim, ô Rodrigo, todo mundo bota esse O na frente, né? Diga. Eu queria saber como é que eu consigo identificar uma interjeição. Como você consegue identificar uma interjeição? Toda interjeição, sem nenhuma exceção, tem sempre um sinal de exclamação. Sempre. Ok? Então, quando o cara diz assim, ó, por exemplo, meu Deus, isso é uma interjeição, não é? É porque é uma admiração. No caso de próclise aí, por exemplo, eu nasci em uma família protestante. Então, quando eu vou à casa da minha mãe, aí eu digo, eu tenho que dizer sempre assim, a bênção, mãe. E minha mãe diz assim, Deus te abençoe. Claro que tem mães que são fanhas. Aí Deus te abençoe. Tem assim, tem essa também. Mas ó, Deus te abençoe. E aí obrigatoriamente tem o quê? Isso é uma interjeição. Porque expressa um desejo. Sempre tem um o quê? Exclamação. Massa? Sim, como eu estava explicando aqui, ó. Então aqui é o ó. Tranquilo. Quem é que encontrou? Quem é que encontrou? Eu. O sujeito é de que tipo? Eu encontrei quem? Eu encontrei o quê? Esse ó é o quê? Objeto direto, que é aquilo que eu falei lá. Compreendido, mestre? Porque ele está substituindo o quê? O aluno. Então esse ó vai exercer a função da palavra que ele substitui. Massa, Rodrigão? Sim. Oi, diga. Não, se aqui tiver o pronome eu, então ó, ele atrai. Eu o encontrei. Certo? Porque o pronome não atrai? Aí nesse caso o, ele vai ter aquela questão do sujeito, né? Que vai estar... Você falou lá passada, como é que era? Vai ter função, o pronome ele vai ter a mesma função. Não, aquilo era do quê? Ah, tá. Professor, Diga. eu explicar a pontuação vai ser aqui. Antes, a pontuação vai ser aqui. Sim, vírgula, ênclise. 2 pontos, ênclise. Vírgula, ênclise, enfim. Certo? Ponto, ênclise também. Olha o outro, cuidado aqui. Ó, roubaram. Como é o nome dela? Roubaram o coração de Tainá. É assim, é? T-A-I-N. Assim com acento aqui. Tainá, muito bem. Roubaram o coração de Tainá. Ó, tira uma foto aí, Dunga. De Tainá. Nesse caso daqui, de Tainá, é um termo que tem preposição, sim ou não? Olha como seria. Roubaram o coração dela. Não dá certo, não. Como é que pode cair na prova? Olha. Roubaram-lhe o coração. Sabrina, cuidado com isso daqui. Na prova, se ele cobrar qual é a função do li, você não vai achar a função do li. Não tem como achar, Sabrina, a função do li assim. Como é que você tem que fazer? Transformar o li em dele, nele, com ele ou a ele. Vai ficar muito fácil. Perceba,
Se eu digo roubaram o coração de Tainá ou roubaram o coração dela, isso aqui é um termo preposicionado, sim ou não? Que está completando o sentido de qual palavra? Coração é um substantivo concreto ou coração é um substantivo abstrato? Concreto ou abstrato? Concreto. Abstrato é sentimento, sensação, ação, fato. Então isso é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo concreto. O que é que isso daqui é? O que é que isso aqui é? Adjunto adnominal. Exatamente. É um adjunto adnominal. Certo, Rodrigão? Certo? Ei, Rodrigo, então no caso aí vai acontecer próclise? Aqui vai acontecer próclise não porque é um adjunto nominal, mas porque não pode iniciar. Todo mundo está entendendo o que eu estou explicando aqui? Rodrigão, está entendendo aqui? Top. Letícia, está entendendo, Letícia? Não? Não, porque eu não classificaria de Tainá como adjunto não, porque eu pensaria em roubar o coração de Tainá. Quem é que roubou eles? No caso, o sujeito é indeterminado. O quê? O coração de quem? Tainá, o objeto indireto. Só que preste atenção a isso que eu vou lhe explicar. Quem rouba, rouba algo. O verbo roubar é um verbo... É necessariamente algo. Não, então, mas não necessariamente de alguém. Nunca de alguém. Quem rouba, rouba algo. Os bandidos roubaram o banco. Quem rouba, rouba algo. Não é como eu quero. Não, mas quem rouba não rouba algo de alguém? Não. Roubei uma borracha. Entendeu? Eu só faria isso se ele pedisse na questão objeto direto. Quem é? Sim, ele pode pedir, mas não tem. E tá dando uma ideia de posse. Também tem isso. Mas independente dessa questão, ó, o verbo roubar é verbo transitivo direto. Certo, Letícia? Tem que saber algumas regências mesmo. E aquilo que eu disse, olha essa dica daqui. Galera, olha isso que eu vou lhe dizer. 50%, grave isso. Essa dica é sensacional. 50%, André, dos verbos na língua portuguesa são verbos transitivos diretos. Eu estou aqui para fazer você passar nessa prova. Essa é uma das nossas últimas aulas de português, entendeu? Na verdade, uma das últimas aulas de português que vocês estão assistindo, que vocês vão passar agora. E aí, essa dica daqui é uma dica final. Por exemplo, 50% dos verbos da língua portuguesa são verbos transitivos diretos. Se você está em dúvida se o verbo é transitivo direto ou não é, você vai marcar que ele é o quê? Porque a probabilidade dele ser transitivo direto é infinitamente maior. Os outros 50% vão estar divididos em verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Olha isso que eu estou lhe ensinando. Olha esse macete aqui. Cara, 50% dos verbos da língua portuguesa são verbos transitivos diretos. Os outros 50% dos verbos da língua portuguesa são verbos transitivos indiretos, transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. A probabilidade de um verbo ser transitivo direto, ela é assustadoramente maior. Aí eu digo assim, Tainá namora com fulano. Tá errado. Tainá namora fulano. Entendeu o que eu estou lhe explicando? Mesmo quem diz namora com, tá errado. Não pise na grama, tá errado também. Não pise a grama, porque o verbo namorar é verbo transitivo direto. O não pagamento implica em multa, tá errado. O não pagamento implica multa, verbo transitivo direto. Quem rouba, rouba algo de alguém. Não, quem rouba, rouba algo. O que corrobora, corrobora alguma coisa. Cuidado com isso.
Massa, pessoal. Tranquilo? Diga, belíssima. Alguns verbos a gente utiliza de maneira indevida. Por exemplo, chega um boleto na sua casa, aí o boleto diz assim: o não pagamento até o dia implica em multa. Tá errado. O não pagamento em dia implica multa. O verbo pisar vai nessa mesma linha. Tem placas dizendo assim: não pise na grama. Isso é muito reforçado até por músicas. Por exemplo, tem uma música que diz assim: pisa na fulô. Não tem? Pisa na fulô. Pisa na fulô. Como é? Do meu amor, uma coisa assim. Pisa na fulô tá errado. Era para ser como? Pisa a fulô. Certo? Fulô também tá errado. Tá tudo errado. Pense no celular novo, esse, ó. Novo, esse daqui. Esse daqui é novo, já tá sem capa, ó, já. Eita, pau, ó. Bem novinho. Zero bala. Quanto é o celular? Ei. Tá caro, meu amigo. Tá caro. Pessoal, diga. Foi 2 vezes, 2 vezes. Eu tô indo aqui na reserva, meu amigo. Eu tô na reserva. Tô pensando em voltar de Uber, inclusive deixar meu carro aí, porque eu acho que ele não chega na minha casa, não. Se tiver protesto no meio do caminho, eu vou empurrando ele. Vou empurrando. Ei, só o cheiro, tá imoral. Galera, vamos para a questão 7. Podemos ir adiante? Sim. 8. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 diz assim: no fragmento é difícil identificar a violência exercida contra o idoso. É difícil identificar a violência exercida contra o idoso. Ocorre a presença de, letra A, sujeito indeterminado. Letra B, oração sem sujeito. Letra C, sujeito oracional. Letra D, sujeito composto. Letra E, período coordenado. Ó, quando ele vai assim, você só marca se você for muito ingênuo. A letra E. O que é que tem a ver período coordenado com a questão aí? O cara botou na letra E aí e sempre aparece na letra E. Porque não tinha o que fazer mais, né? Disse, rapaz, eu tenho que botar alguma coisa. Eu completo como aqui? Ó, como é a frase? Como é a frase aí? Deixa eu explicar, Sassá. Presta atenção. Como é a frase aí? Como é a frase? Diz assim, é difícil, como é? É difícil identificar. Identificar o quê? A violência exercida. A violência exercida, né? Vamos parar aqui, ó. Presta atenção. Olha pra cá. É difícil identificar. Se concentra. Quantos verbos eu tenho aqui? Quantos verbos? Quantos verbos? Quais são os 2? É e o outro? Identificar. Tranquilo? Como os verbos estão distantes, eu tenho aqui 2 orações. Onde é que se separa aí uma oração da outra? Qual a primeira oração? É? É difícil. Muito bem. E a outra oração é identificar. Tudo bem até aí? Quando eu digo é difícil identificar, vamos tentar achar o sujeito dessa oração aqui. O que é difícil? Olha as perguntas para achar o sujeito. O que é difícil? E a outra é: quem é que é difícil?
O que é difícil ou quem é difícil? Qual a resposta que eu tenho? Identificar a violência. A ordem está inversa. Se você quiser inverter, pode inverter. Se não quiser, pode fazer direto assim, Duda, certo? Então, o que é difícil, galera? Me ajuda aqui, o que é difícil? Isso aqui é o que da oração? Só que nesse sujeito aqui, ó, Sabrina, tem um verbo ou não tem, Sabrina? Qual é o verbo? O que faz desse sujeito ser também uma oração? Então isso é um sujeito. O que é um sujeito oracional? É o sujeito que é uma oração. Tudo bem até aí? Galera, vamos avançar um pouquinho, presta atenção. Dá certo eu dizer, é difícil isso ou não? Então isso é uma oração subordinada o quê? Substantiva. Vocês são imorais, imorais. Vocês são bons demais. Tá claro até aqui ou não? Essa oração é chamada de oração. E essa outra oração aqui vai ser o quê? Uma oração. Por que oração? Porque tem verbo. Subordinada substantiva. Por que ela é subordinada substantiva? Porque ela pode ser substituída por isso. Ei, Rodrigo, o resto da frase vai ser sujeito oracional também? Todo o resto. Todo o resto. Aí ela tem conectivo? Tem. Se ela não tem conectivo... Não, peraí. É difícil identificar. O que é difícil? Isso não é o sujeito. Então ela é uma oração subordinada substantiva. Subjetiva. Tudo bem? Ela tem conectivo. A oração subordinada que não tem conectivo é chamada de oração... Já morreu, tá entendendo? Já morreu. Massa, tudo bem. Ela é reduzida. E ela é reduzida de quê? Ela pode ser reduzida de infinitivo, pode ser reduzida de gerúndio e ela pode ser reduzida de quê? Particípio. Não tá terminando em R? Então é de quê? Se terminar em NDO, ela é de quê? Se terminar em ADO ou em IDO? Cuidado, que o particípio pode ser irregular também. Então pode ter assim, ó, to no lugar, certo? Morto, coisa assim. Diga, Duda. Pode ser irregular também. Beleza? Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Gatíssima, tá entendendo? Tá entendendo? Diga. Mas, por exemplo, quando eu vou substituir, é difícil isso. Mas o isso eu não poderia só substituir se fosse pronome? Por exemplo, se fosse um que, se fosse um pronome, alguma coisa, não. Eu posso pegar esse verbo e substituir, é difícil por isso, aí eu já acho que oração subordinada substantiva. Toda vez quando tiver um verbo que der para ser substituída por isso, Rodrigão, ela vai ser subordinada substantiva. E se eu pudesse substituída por qual? Aí vai ser adjetiva. Ó, deixa eu explicar aqui para que você possa entender bem, bem tranquilamente isso. Eu digo assim, ó. Eu digo assim. Quero ser feliz. Rodrigão, na frase quero ser feliz eu tenho quantos verbos? Quero e sei. Certo? Dá para eu dizer quero isso, sim ou não? Sim. Dá. Então essa oração aqui é chamada de oração o quê? E essa outra oração aqui, por que ela é subordinada substantiva? Mesmo que não tenha aqui o quê? Se eu disser assim, ó, quero que eu seja feliz.
Você percebe que semanticamente tanto faz eu dizer quero ser feliz como quero que eu seja feliz? A diferença aqui é que eu tenho um conectivo e aqui eu não tenho conectivo. Essa oração aqui que não tem conectivo, mesmo sendo subordinada, ela é chamada de oração reduzida, Rodrigão. Isso é o que classifica a reduzida. Então essa oração de baixo, quero isso. Ambas podem ser substituídas por isso. Concorda comigo? Essa oração é uma oração. Por que oração? Subordinada, substantiva. Por que ela é subordinada, substantiva? Massa? Quem é que quer? Quem é que quer? Qual é o tipo de sujeito? Oculto. Eu quero o quê? Oração subordinada, substantiva ou objetiva? Massa, Rodrigão. Olha para cima agora. Quero ser feliz. Oração subordinada, substantiva. Não, subjetiva não. Objetiva direta. Que mais? Reduzida de quê? Entendeu, Rodrigão? Não é massa, não? Veja, Duda estava me mostrando agora as questões que ela fez da Famene passada aí. E ela disse que estava muito feliz porque tinha acertado uma quantidade de questões satisfatória. E eu tenho certeza de uma coisa, meu amigo. Se tiver uma vaga, essa vaga é sua. Qual é o meu medo em relação a você? É você não prestar atenção na prova. Sim, viva a prova intensamente. Tenha cuidado na prova. Português não é difícil. Qual é o problema de português? Problema número 1. É muita coisa para você lembrar. Problema número 2. Como é muita coisa, você confunde às vezes um detalhe com o outro. Então tem que ter atenção para não confundir. Por isso é importante você o quê? Riscar. Tá entendendo, Dudão? Riscar na prova. Aí ó, aqui tem um verbo. Esquecer o namorado, esquecer a Damastor-Pitarco, entendeu? Tem 2 verbos. Esquecer o namorado. Depois, quando sair da prova, aí você namora.